do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade, que procede de junto do Pai, ele dará testemunho de mim. Vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E mais ainda, virá o tempo em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Vos farão tudo isto porque não conhecem nem ao Pai e nem a mim. Disse-vos estas coisas para que quando chegar esse tempo, vós vos lembreis que eu vou-las disse. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Desde o batismo, nós recebemos um organismo espiritual para agirmos segundo a medida e o critério de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para que nossas ações fiquem como que identificadas com a de Jesus Cristo. Nós estamos no tempo depois da Ascensão. Este é o domingo, dentro da oitava da Ascensão do Senhor, o terceiro dia da novena de Pentecostes. Dentre os dons recebidos para esse fim, recebemos do Espírito Santo, por ocasião do nosso batismo, o dom do conselho. O dom do conselho, ele aperfeiçoa a razão prática. Ele eleva a nossa razão, nos fazendo julgar as coisas segundo Deus e agir segundo Deus, mesmo diante das maiores dificuldades. Submetendo à graça e ao poder de Deus aquelas paixões, impressões, impulsos humanos, carnais, que normalmente dão o tom e o oriente de nossas ações, que depois vão demandar grande arrependimento. Qualquer um de nós tem experiências de sobra na própria história. Tomado de raiva ou de ira, decidiu fazer alguma coisa. E o que foi feito não apenas piorou o que já estava muito ruim, como criou problemas e dificuldades extras. O dom do conselho, um dos 7 dons de santificação do Espírito Santo,
ele aperfeiçoa a prudência. Não deixa que ela se torne uma prudência humana, mas divina. Conduz o fiel a agir numa determinada situação como se o próprio Cristo estivesse agindo ali. São Vicente de Paulo nunca dava nenhum conselho sem, depois de ouvir quem lhe pedia conselho, primeiro ouvia e depois rezava, consultava a Deus, para depois orientar as almas, orientar aqueles que dele se aproximavam. Isso fazia São Vicente, nunca falava. Ele ouvia, depois rezava, depois aconselhava. Outro caso na igreja bastante exemplar desse tipo de atitude de quem se deixa primeiro aconselhar pelo Espírito, iluminar, não é? Que se deixava primeiro iluminar por Deus para agir segundo Deus, é São Francisco de Sales, que, se não me engano, na Filoteia dizia: quando o meu coração se excitar, meus lábios não proferirão palavras. Se meu coração estiver excitado, se eu estiver sob impulso de paixão, seja ela qual for, não falarei nada. Não falarei nada. E ele pensava não sem motivo que sob a impressão da cólera, sob o impacto da cólera, da raiva, da impaciência, ou outra qualquer emoção violenta, ninguém se acha em estado de falar com sabedoria, nem de dar um bom conselho. É preciso, pela graça de Deus, constantemente nos subtrairmos da influência das paixões. Elas são uma nuvem que impede de vermos a verdade. Por outro lado, quem está em boa paz, quem tem a alma, as potências da alma pacificadas, quem por esta paz se predispõe à reflexão e à prece, acaba por agir conforme a razão e a fé. Então depois não vai ter do que se arrepender. Não vai ter do que se arrepender. Nem sempre temos essa habilidade, às vezes, não obstante de termos o dom, todos receberam no batismo o dom do conselho, que aperfeiçoa a virtude da prudência. Nem todos sabem usá-la adequadamente, por isso é bom recorrer a homens sábios, a pessoas mais experimentadas, mais vividas nessa arte tão necessária, de modo particular em tempos tão difíceis como estes nos quais estamos vivendo, onde a coisa mais fácil é tomar o certo pelo errado e o errado pelo certo, o verdadeiro pelo falso e o falso pelo verdadeiro.
Aliás, esse é um conselho dado pelo próprio Espírito Santo nas Escrituras. Lá no livro do Eclesiastes, lemos: meu filho, nada faças sem conselho, e assim não terás do que te arrepender. Meu filho, nada faças sem conselho, e assim não terás do que te arrepender. E assim é, porque agindo desta forma, se exerce a humildade e a docilidade, atraindo a graça, abrindo espaço para a ação da graça. E alguém pode dizer: mas onde estão os sábios, não é? São tão raros e tão escassos como o ouro. Coisa difícil de achar nos tempos atuais. Sábios, gente que tenha o critério de Deus e portanto, em condições de aconselhar os outros. Quando nos é impossível recorrer a um conselheiro prudente, imploremos a assistência do céu. Corramos, por exemplo, para perto do Santíssimo Sacramento. E aos pés do sacrário peçamos a luz, porque de Jesus está dito: Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Vamos ouvir aí no prólogo, no Evangelho de São João, no último Evangelho: luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. E nisto seguiremos o exemplo dos santos. Fazendo assim, faremos como santos. Muitas vezes somos presunçosos nos nossos juízos. Achamos que sabemos o que de fato não sabemos, que conhecemos o que não conhecemos. Teimosos nas decisões. Nossa referência somos nós, não temos outra referência a não ser nós mesmos. E, portanto, nossos gostos, nossas ideias, nossas paixões. Quanta coisa fracassou na nossa vida devido a essa incontinência da língua, não é? Falamos sobre o impulso do nervosismo, da raiva, da ira. Sabe Deus de que paixão? Olha a lista de culpas e de pecados cometidos. A lista de culpas e de pecados cometidos por falta de prudência e do conselho que ilumina a prudência, fazendo-a divina, é interminável. Ninguém sabe quantos pecados cometeu, quantos males praticou, exatamente porque agiu sob o impulso da paixão, da raiva, da ira, do egoísmo, de uma vaidade qualquer, de uma inveja, da falta de caridade. Porque faltou prudência aperfeiçoada pelo conselho. Aperfeiçoada pelo conselho. Sem esse dom, a alma é precipitada nos seus juízos e refletida em suas palavras, cega nos passos que dá, temerária nos perigos, não é? Se expõe desnecessariamente a perigos graves. E aqui o perigo, estou me referindo aos que dizem respeito ao pecado.
não tem precaução e não tem vigilância em seu proceder. E assim temos aquela oscilação. Alguém nestas condições que eu descrevi, ora é apressado, ora negligente nas suas ações. Peca por inconstância, seguindo o gosto, o capricho, a impressão do momento, muito mais do que a luz do Espírito de Deus. Com o dom do conselho, que aperfeiçoa a virtude da prudência, normalmente se foge de todos os perigos, evita-se o pecado, escolhem-se os melhores meios para se santificar. Age-se, fala-se, não por capricho ou paixão, mas sempre com calma, com recolhimento, depois de suficiente reflexão e ponderação. Se pensa primeiro. Há uma exposição prévia à luz de Deus. Desculpem, mas habitualmente, nós também, não temos esse critério para as nossas ações. Normalmente nos guiamos pelo gosto, pelo que nos é vantajoso, por aquilo que combina com nossas ideias, pela impressão que temos. São estas coisas que vão ditando a regra do agir. A regra do agir. Se nos deixarmos conduzir pelo dom do conselho e implorarmos, não é? Que Deus pode conceder de modo direto, e o faz normalmente pela meditação, pela oração, ou de modo mediado, ou pela mediação de um sábio, de alguém que pode nos aconselhar de modo adequado. O fato é que, se procede desta forma, primeiro procurando o conselho de Deus para as ações a serem realizadas, faremos tudo em paz, sem pressa e sem desordem. Sem pressa e sem desordem. Serão cumpridos os nossos deveres com cuidado, sem agitação, sem aquela pressa de começar e acabar tudo de uma vez só. Normalmente as pessoas que se ressentem do fato, olha, nem tive tempo para rezar hoje. Passou o tempo, eu me perdi, eu me confundi, e acabei nem rezando. Por que acontece isso? Quem ditou a regra do agir? Que pode ter sido um agir excessivo, desordenado, passional, apaixonado. Quem ditou isso? A natureza humana, a carne. Normalmente os que se ressentem da dificuldade de encontrar tempo para a oração são vítimas dessa deficiência de se expor ao conselho divino, a esse dom que aperfeiçoa a prudência e que faz aquele que age agir segundo Deus, de acordo com a vontade de Deus, no cumprimento do que agrada a Deus, e não daquilo que lhe parece o mais conveniente e o mais certo num determinado momento.
Se formos recolhidos, e evidentemente, queridos, eu falo àqueles que sabem que para estas coisas funcionarem, a alma não pode ter vazado pelos sentidos para o lado de fora, né? Porque tem gente que não faz outra coisa a não ser deixar a alma vazar pelos sentidos. É aquele tipo de pessoa que nunca está dentro de si, sempre do lado de fora. Sempre do lado de fora. É aquele que permanentemente deixa vazio o santuário do próprio coração. Porque, dependente dos sentidos, deixa a alma vazar por eles e se colar em tudo que vai encontrando pela frente. Outra sorte é a da alma, do homem que mantém a alma recolhida. Se a alma está recolhida no santuário do coração, se a alma dele está nele, não em outro lugar, Deus fala, ele escuta. Deus esparge os raios de sua graça e de sua luz, ele está ali para receber, não é? Esta luz. Se fôssemos recolhidos e submissos à condução do Espírito Santo, como ficaria fácil cumprir nossos deveres? Como seria fácil cumprir os nossos deveres? E quanto aos nossos deveres, vocês sabem que os defeitos contrários aqui ao dom do conselho são, em primeiro lugar, a lentidão excessiva. Aquelas pessoas que deixam para fazer depois de amanhã o que já deveria ter sido feito anteontem. Esse é um defeito que se opõe ao dom do conselho. A lentidão excessiva e e na outra margem, na outra fronteira, a atividade demasiada. Aquela atitude típica de quem quer fazer tudo ao mesmo tempo. E que, agindo assim, começa tudo. Não termina nada. Começa tudo. Não termina nada. Termina nada. E nesse rastro, nessa esteira, vão aí a multiplicidade de pensamentos. Como perdemos tempo pensando em coisas inúteis. Outro capítulo tremendo nessa história dos desejos. Nem vamos entrar nisso, senão vai dar outro sermão. As preocupações, as perturbações, numa palavra, tudo que impede em nós a tranquilidade e serenidade necessárias para deixar Deus falar e para ouvir o Deus que fala. Estamos perdidos em nós mesmos. Então, tendo feito esta instrução, meus queridos, não é? Estamos aí na iminência da festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo. Lembre-se como é necessário, então, nos dispormos à ação. A ação do Espírito Santo, ela é eficaz, mas delicada.
Ninguém espere a condução do Espírito Santo se não se predispõe para ela, se não faz a sua parte. Cuidado com esse quietismo, que é uma heresia, de achar que, enfim, nós não precisamos mexer em nada, Deus de repente, do dia para a noite, vai fazer tudo. Se os senhores entenderam bem a catequese desta missa, ficou claro que nós precisamos nos disciplinar, precisamos de mais disciplina para as coisas de Deus. Elas não são mágica. Ou seja, o fato de termos pensado, refletido estas coisas por causa do sermão da missa de hoje, não vão determinar nada. O escutar, o ouvir, o ponderar, o pensar, evidentemente que é algo muito importante e necessário, mas precisamos tomar certas precauções, adotar certas disciplinas. Para que o dom do conselho aperfeiçoe nossa prudência. Não é? Aperfeiçoe nossa prudência. A prudência é aquela virtude da razão prática que nos mostra o que devemos fazer ou omitir em qualquer circunstância para agirmos segundo Deus. É o dom do conselho que aperfeiçoa a prudência. E aí faremos porque Deus quer que seja feito e não faremos porque Deus não quer que seja feito. Não se trata mais de fazer ou não, porque eu gosto ou não gosto, porque me convém ou não me convém, porque me agrada ou não me agrada. Não. Quando o dom do conselho ilumina, aperfeiçoa e fortalece a prudência, se age por Deus e para Ele. E quem, como que orientado pelo conselho divino, vem a ele do recolhimento, vem a ele de um sábio, né? Venha diretamente de Deus ou de uma mediação humana, está em processo de santificação. Vai adiantando a sua santificação. Que é o mais desejável. Então, tomemos aí a peito de tirar estes obstáculos, não é? Certos hábitos, me desculpem, ainda mais agora por causa da quarentena, do recolhimento, onde ficamos aí excessivamente expostos às imagens, porque há mais tempo de pausa, né, no trabalho, ou estamos em casa com uma certa autonomia, uma certa liberdade, a exposição a barulho, a ruído, a música, a imagens na internet, enfim, como alguém pode, não é, num tumulto, com uma alma tumultuada, pela impressão de tantas criaturas que se revezam, como que sugando as energias da alma e a atenção da alma e os afetos da alma, como alguém pode efetivamente ter este critério divino para agir em Deus, para agir segundo Deus? Então nada vai acontecer, isso aqui não vai passar de mais um sermão ouvido, de mais uma catequese aprendida, caso não nos disponhamos, né? A ação do Espírito Santo é muito delicada. Se não encontra a disposição, não é? Aquelas ações que nós temos que tomar, que não se darão a não ser que tomemos a iniciativa, ele para de agir, o Espírito Santo para de agir. Para de falar, para de iluminar, para de conduzir.
Então, espero ter sido suficientemente claro, não é? E não estamos com toda a igreja. Esta é a principal novena, não é? A novena de Pentecostes. Estamos no 3º dia da novena. Os ecos do Veni Creator ressoam por toda a igreja. Vinde, Espírito Criador, ilumina a mente dos teus fiéis. Mas isso se dará se nos predispormos. Nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião do primeiro Pentecostes, determinou que os seus discípulos permanecessem recolhidos em oração em Jerusalém. O que antecedeu a vinda do Espírito Santo foi um grande retiro de 9 dias, do colégio apostólico dos apóstolos e dos discípulos. Aí veio o Espírito Santo. Como o Espírito de Deus encontrou os nossos pais na fé, os patriarcas da igreja, os apóstolos? Como? Recolhidos em oração, silenciosos, meditativos, circunspectos, silenciosos. Como eu falei de São Vicente de Paulo, não falava nada a quem lhe perguntasse qualquer coisa sem antes recolher-se, sem antes tomar o conselho divino, perguntar a Deus primeiro. Esse hábito, essa disciplina deve ser uma constante nas nossas vidas. Pessoas tomaram decisões graves, cujas consequências vão acompanhá-las, vão acompanhar estas pessoas para o resto da vida. Ouviram tudo, viram tudo, consultaram a todos, menos a Deus. E depois se vitimizam. Ai, deu errado. Olha só, meti os pés pelas mãos. Meus caros, está em jogo que tipo de vida vamos viver, qual será o teor de nossas vidas. Se será uma vida plena, cheia de alegrias e de realizações que ainda pequenas no tamanho, que não atraem a atenção das pessoas nem da mídia, mas intensas da luz e da graça de Deus. Se estas ações vão marcar efetivamente as nossas vidas ou se vamos viver aí sob o impulso das nossas paixões, dos nossos gostos, das nossas próprias ideias. Então supliquemos ao Senhor esta graça tão necessária e de modo particular em tempos tão difíceis onde todos foram afetados pela pandemia. Tiveram que, em questão de dias, mudar completamente a rotina de vida, o modo de vida, o conjunto da própria vida. Como é fácil, quando há uma pressão tão grande como esta, debaixo da qual nos encontramos, agir por impulso, por paixão, por vaidade. Como é fácil, por ira. Quando Deus está sempre à disposição para nos indicar o melhor caminho, a melhor direção. Quando Deus quer nos inspirar
a ação mais acertada, mesmo diante da maior dificuldade, aquela ação que vai ser acertada, não porque vai nos agradar de modo imediato, mas porque a longo prazo não teremos que chorar suas consequências e nem dela nos arrepender. Tá bem? Então, assim como todos permaneciam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus, diz lá o livro dos Atos dos Apóstolos, supliquemos à Santíssima Virgem que advogue esta causa, que alcance de Deus o que precisamos para uma vida parecida com aquela que foi dos santos. De um São Francisco de Sales que se impôs esta regra: nunca falarei se o coração estiver excitado. Nunca. Não abrirei os lábios caso o coração esteja envenenado. Como um São Vicente de Paulo que encaminhou muita gente, e bem, porque só abria a boca para dizer qualquer coisa quem lhe pedia conselho, antes dele mesmo, só depois dele mesmo ter se aconselhado com Deus na oração e no recolhimento. Sábios, a pessoa que vai sendo como que moldada nessa virtude, na virtude da prudência iluminada pelo dom do conselho, ela se torna sábia. E ainda que não disponha de muitos instrumentos acadêmicos, ainda que não saiba, não tenha lido muitos livros, não tenha feito escola, não conheça tratados de teologia, tem um critério. Eu conheci muita gente assim, tinha o critério de Deus para as coisas. Gente que talvez não tivesse capacidade de redigir 6 linhas de próprio punho, mas tinha o senso, o critério de Deus para a própria vida e para ajudar os outros, a vida dos outros. E, meus caros, se há uma categoria humana que falta, e por que falta, como que deixa o mundo nas trevas, são os sábios. Não há sábios. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Ninguém quer gastar tempo e energias e adotar as disciplinas necessárias para chegar à verdadeira sabedoria. Ninguém quer. E eis o que o mundo, e particularmente a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo, fundada por Ele, mais necessita de gente com sabedoria, de gente sábia. De gente que tenha prudência divina, que sabe o que fazer e o que não fazer, não importa a circunstância, porque recebe o conselho de Deus. Recebe o conselho. Então sabe bem o que fazer ou não fazer, numa ou noutra circunstância, numa ou noutra situação, porque de Deus recebe o conselho, a luz necessária, o critério do bem agir. E cuidado, deixa aqui dar um aviso. Nós estamos criando uma espécie de vício nos meios tradicionais.
Todo dia aparece gente esperta, cada vez mais esperta, mas não sábia. Sábia não. Esperta. Sabe entabular uma boa briga, argumentar bem, citar a summa. Mas que não tem o critério do bem viver. Ainda está enredada com vícios, com pecados lá da adolescência. Lá da adolescência. Sabe muito do ponto de vista humano. Tem ciência humana, mas não tem prudência divina. E são coisas que podem caminhar bem divorciadas, bem separadas. Uma considerável ciência das coisas de Deus, privada da prudência divina. O que provoca aquele escândalo, né? Qual escândalo? O mais comum, das pessoas não serem o que sabem. Olha, que coisa escandalosa. A pessoa sabe uma coisa e é outra. É outra. Nós, infelizmente, não somos o que sabemos. Não somos, não. E eu espero ter dado aqui as razões dessa lamentável situação. Eu espero ter indicado o meio para sairmos disso. Não somos o que sabemos. Não somos o que sabemos. Então, nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, colocamos, no contexto desta novena preparatória para a festa do Espírito Santo, colocamos o nosso propósito de tomar aquelas providências para que este quadro mude. Este quadro mude. Espero ter dado aí, de modo suficiente, Suficiente, as indicações para que tal aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.